Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Já tivemos aqui um momento de adoração, louvor. Esse tempo tão precioso onde nós temos o privilégio e a oportunidade de estarmos celebrando a Deus. Amém? Amém. Quantos estão felizes de estar aqui na casa do Senhor? Glória a Deus. E eu acredito que o Senhor está muito mais feliz por ver o seu filho aqui celebrando e adorando a Ele. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre novos caminhos. Novos caminhos. Eu queria que você abrisse comigo lá em Isaías, capítulo 43. Isaías 43. Nós vamos ler os versículos 18 e 19. Isaías 43, versos 18 e 19. Mas, para que fique bem explicado, os novos caminhos do qual eu quero compartilhar com a igreja hoje, não se refere a uma nova teologia, não se refere a um novo caminho que não seja Jesus Cristo, mas diz respeito àquele novo caminho que o Senhor tem para as nossas vidas. E é interessante que quando a gente pensa em novo caminho, pensamos no novo convertido, aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, que vivia uma vida distante do Senhor, mas agora ele está vivendo um novo caminho na presença de Deus. Ele vivia longe dos caminhos do Senhor, mas agora ele conheceu Jesus e agora Jesus é o seu novo e vivo caminho. E é sobre esse novo e vivo caminho que eu quero compartilhar, porque o Senhor, eu acredito que o Senhor tem um novo e vivo caminho para as nossas vidas, para a sua igreja, de forma coletiva, mas também individual, para cada um de nós. E é sobre isso que eu quero compartilhar. Eu queria que você acompanhasse comigo, vou estar compartilhando ali, mas como crente que somos, você trouxe a sua Bíblia, está aí com o seu smartphone, pode acompanhar comigo aí então a sua Bíblia, amém? Amém. Diz assim, Isaías 43, versículo 18 e 19: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma nova coisa, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Mais uma vez, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O Senhor diz: eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não recebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Antes de nós adentrarmos nesta palavra, eu preciso compartilhar com vocês algumas informações importantes. Primeiro, quem está escrevendo este livro? Isaías. Isaías, como nós já sabemos, é um profeta. E naquele tempo, no Antigo Testamento, o profeta, ele tinha a missão de falar exatamente aquilo que o Senhor queria que ele falasse. Imagine só, para o profeta, no Antigo Testamento, confrontar muitas vezes os reis, os sacerdotes, porque ele falava em nome de Deus. E ele confrontava, por exemplo, o pecado da humanidade, do povo, porque ele estava a serviço de Deus. E é importante destacar também que o profeta, ele não era escolhido por qualquer pessoa, mas era escolhido pelo próprio Deus. O profeta, ele pregava arrependimento, ele confrontava o pecado, mas ao mesmo tempo ele também pregava esperança, porque ele apresentava aquilo que o Senhor queria para o seu povo. E aqui nós temos Isaías como um profeta de Deus, que profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão,
Acás e Ezequias, alguns desses reis que não fizeram a vontade de Deus, outros que cumpriram exatamente aquilo que o Senhor queria, como Jotão e Ezequias, filhos de Acás. Isaías, ele anunciou o juízo de Deus sobre o pecado, mas ao mesmo tempo trouxe uma mensagem de esperança, de restauração e salvação. Isaías nós conhecemos também como um profeta messiânico, porque ele falou que Jesus viria, que Jesus também sofreria, a missão do Messias, que foi cumprida através de Jesus. E nesse contexto, Isaías está apresentando, transmitindo ao povo uma mensagem de esperança. Embora o povo de Judá não havia sido levado cativo para o exílio pela Babilônia, ainda assim Deus já estava anunciando um caminho, um novo caminho, antes mesmo daquele povo passar pelo deserto. E é interessante que esse povo carregava em seus corações as lembranças daquilo que o Senhor já havia feito. Eles haviam experimentado algumas coisas, como por exemplo, eles estavam conscientes de que Deus havia criado todas as coisas. Deus se apresenta através do Velho Testamento como o Criador de todas as coisas. Deus também já havia libertado Israel do Egito, da escravidão. Eles estavam vivendo sob escravidão pelos egípcios e Deus havia libertado eles. Eles haviam experimentado o milagre no Mar Vermelho. Eles estavam diante daquele mar, como se não tivesse saída, e Deus abriu o Mar Vermelho e eles experimentaram o grande milagre do Senhor. Eles experimentaram também o sustento de Deus no deserto. Embora aquele povo vivesse desobedecendo e desagradando a Deus, Deus estava cuidando daquele povo, e no deserto Deus sempre esteve com eles. E eles sabiam disso. Deus também já havia dado àquele povo a tão sonhada terra prometida. E Deus também protegeu e livrou Israel dos seus inimigos. Quantas batalhas que aos olhos daqueles que viam os gigantes puderam experimentar a mão de Deus os protegendo e dando a eles vitória em nome de Jesus. Que coisa linda! E agora nós temos Isaías, um dos profetas maiores, como nós conhecemos, trazendo uma mensagem de esperança, embora não tinham vivido ainda o exílio, mas Deus já havia preparado um novo e vivo caminho para aquele povo. E aí, versículo 18, ele vai dizer: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Por que será que Deus usou a vida do profeta para dizer essas palavras? Será que Deus estava querendo dizer, olha, aquilo que as gerações passadas viveram, não importa. Será que é isso que Deus estava querendo dizer? Muito pelo contrário. O que Deus estava querendo passar para aquele povo era que os milagres que Israel tinha vivido no passado eles poderiam também viver no futuro. Isso significa que isso não significa que Israel deveria apagar a sua história ou esquecer os milagres anteriores. Até porque nesse próprio capítulo, Deus relembra do Êxodo. Mas a ideia que Deus está querendo passar para aquele povo é que eles não deveriam ficar presos ao que Deus tinha feito ontem, ao ponto de não perceber aquilo que Deus estava fazendo
no presente. E será que muitas vezes nós não nos prendemos às coisas do passado e nos lembramos daquilo que o Senhor já fez, como se Deus não pudesse fazer hoje? E qual que é o problema de viver no passado? O passado ele pode se tornar uma prisão quando ficamos presos às derrotas. O povo de Israel, quantas vezes no Mar Vermelho eles tiveram medo, reclamaram até mesmo do maná. Eles estavam sendo alimentados, mas reclamavam: se nós estivéssemos lá no Egito. Não foi assim? Eles estavam presos ao passado, mas não estavam percebendo ou vivendo e crendo aquilo que o Senhor poderia fazer no futuro. Muitas vezes nós estamos presos ao passado quando vivemos de antigas experiências, e talvez alguma vez na sua vida você tenha dito: nos tempos passados o Senhor falava face a face, como eu estou falando com vocês agora. E eu pergunto para você: será que Deus não pode falar hoje contigo? Quantas experiências Marcos contou aqui? Eu preciso concluir a minha montanha. Eu creio que Deus ainda pode falar hoje, mas estamos presos àquilo que o Senhor fez no passado. E estamos perdendo a oportunidade de viver os milagres do novo e vivo caminho que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitas vezes estamos presos ao passado quando temos medo de tentar novamente. Quantas coisas o Senhor já fez, por exemplo, nessa igreja no passado. Alguns compartilham comigo e dizem: teve um tempo que nós tínhamos encontros de jovens e as pessoas vinham e celebravam e acampavam. E eu pergunto: será que Deus não pode fazer isso hoje? Será que Deus não pode trazer essas pessoas através desta igreja para que ela possa experimentar novamente aquilo que o Senhor já fez no passado? Ele pode fazer todas as coisas, mas às vezes temos medo de tentar novamente. Semana passada eu estava no parquinho com a Cristina e com a Sara, e quando já estávamos indo embora, ela tinha dito: pai, eu me machuquei, me ralei andando de patinete que eu gravei lá, e aí ela disse uma frase, e essa frase ficou no meu coração. Ela disse: pai, é caindo que se aprende. Ela caiu, se levantou, continuou a brincadeira. É caindo que se aprende. Mas nós temos medo de tentar novamente. Imagine só se Cristina, por ter caído uma vez, ela tivesse desistido. Ela nunca experimentaria as novas aventuras com o seu patinete lá no parque. Sim ou não? Às vezes nós estamos tão presos ao passado. Deus fez naquele tempo. Não sei se Deus pode fazer hoje, mas se nós nos colocarmos nesse novo e vivo caminho, Deus ainda pode fazer milagres através de nós, com certeza. Ficamos presos ao passado quando comparamos constantemente o presente com o passado. E talvez você já tenha dito, e de fato podemos aí até fazer uma crítica, construtiva: as músicas de antigamente são melhores do que as músicas de hoje. Levanta a mão quem diz que sim ou que não. Os mais velhos vão dizer, as músicas eram cristocêntricas, falavam de adoração. Mas eu pergunto para você: será que hoje não tem músicas que falam a respeito de Jesus e que não nos leva a adorar ao Senhor? Certamente temos.
mas nós estamos presos ao passado. Nada contra. Mas muitas vezes estamos tão presos ao passado que não recebemos o novo de Deus. Deus continua fazendo algo novo. Somos nós que temos que abrir as nossas mentes, os nossos olhos espirituais, para experimentar aquilo que o Senhor está fazendo hoje com a sua igreja. E Deus faz de formas extraordinárias, que às vezes a gente olha e diz, meu Deus, desse jeito aqui desse jeito. Tem uma igreja aí fora, não vou falar o nome, antiético, mas eles têm um ministério diferente, é bem diferente. Eu não tinha visto ainda esse ministério. Eles têm um ministério das pessoas que gostam de jogar joguinhos de tabuleiro, assim que fala, tabuleiro, né? Esses joguinhos de tabuleiro, enche de pessoas querendo jogar o joguinho de tabuleiro, mas eles têm um propósito com aquilo. Antes daquele jogo, eles se reúnem para orar, eles se reúnem para adorar, eles se reúnem para celebrar e conhecer Jesus. E eu pergunto para você, é o novo de Deus? Sim ou não? Quem poderia ter uma ideia dessa? Só quem realmente tem uma intimidade tão profunda com Deus, falou, meu Deus, as pessoas gostam de jogar. Quer saber? Vamos reunir toda essa galera aí que gosta, e tem público, tá? E eu vou trabalhar com essas pessoas. Às vezes Deus nos chama para viver um novo caminho, mas estamos tão presos ao passado, que deixamos, talvez, passar a oportunidade daquilo que o Senhor está querendo fazer nas nossas vidas. Estamos presos ao passado quando acreditamos que Deus só agirá da mesma maneira que Ele agiu antes. Deus abriu o Mar Vermelho. Alguma vez, depois daquilo que você leu na Bíblia, você já viu algum mar se abrindo? Como Ele espera? Eu nunca vi. Alguém já viu isso? Alguém já viu isso? Não. Só na Bíblia, né? Mas Deus não precisa abrir o mar, mas Ele pode abrir as portas de algum lugar para que você entre e fale de Jesus àquelas pessoas. Quantas portas que Deus está abrindo. Nós temos aqui profissionais de muitas áreas, e Deus te colocou lá, naquele lugarzinho, abriu aquela porta, aquele mar, para que você seja porta-voz de Deus, assim como Isaías foi para aquele povo. Amém? Amém. Portanto, nós não devemos limitar Deus às experiências que já vivemos, porque Ele continua sendo poderoso para fazer algo novo. E eu creio que Deus está querendo fazer algo novo na sua vida. Não importa a sua idade, não importa a sua idade, não importa o que você já viveu durante todo esse tempo, Deus continua querendo fazer algo novo. Vale ressaltar que a mensagem continua a mesma. A palavra é essa daqui, que já foi revelada. Mas Deus faz de formas diferentes. E usa pessoas de formas diferentes para ministrar aos corações. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, no versículo 19, nós lemos: eis que faço uma nova coisa. A primeira coisa que nós temos que destacar aqui é o sujeito. Quem é o sujeito aqui dessa frase? Eis que faço uma nova coisa. É o próprio Deus. O sujeito aqui é o próprio, não é Isaías não, é o próprio Deus que está falando, através de Isaías. E aí, meu irmão, aqui nós entramos num momento muito legal de falar, importante de ressaltar. Porque se Deus está dizendo que Ele faz uma nova coisa, a iniciativa, embora a gente tenha vontade de fazer, ela pertence a Deus.
Não é Israel que cria um novo caminho, não é a minha capacidade humana, olha como eu sou intelectual, como eu tenho conhecimento. Não é simplesmente uma mudança de circunstâncias, mas é Deus quem está fazendo algo novo através das nossas vidas. Deus é quem está fazendo algo novo. O povo de Israel é o povo de Deus, como nós também somos o povo de Deus. Mas nem por isso somos melhores. Mas Deus age através de nós. A iniciativa é dele. Ele que nos capacita, Ele que nos usa, e Ele é que nos mostra e nos dá a direção para fazer algo novo. E Deus está dizendo: eis que faço uma nova coisa. Portanto, guarde essa frase no seu coração. Deus é especialista em recomeços. Aquilo ou aquela experiência que você viveu no passado, não pense que você não pode viver hoje de novo, ou experiências diferentes, porque Deus é especialista em recomeços. Deus é especialista em recomeços. E eu creio que Deus está querendo recomeçar todos os dias na nossa vida. Todos os dias Deus está querendo começar algo novo. A grande pergunta é se nós estamos debaixo da mão de Deus, se nós estamos nos prostrando, ou como cantamos aqui, se estamos com o nosso coração quebrantado diante de Deus, buscando viver esse novo recomeço. Porque eu diria, não basta nós estarmos aqui todos os domingos, se nós não queremos viver o novo de Deus. Não basta nós levantarmos as nossas mãos em adoração, se nós não estamos dispostos a viver o novo de Deus e esse recomeço que Deus tem para as nossas vidas. Eu ouvi uma mensagem essa semana e falava sobre pequenos grupos, multiplicador nas cidades e tal. E aí os líderes que são levantados para esses pequenos grupos, eles têm que estar dispostos muitas vezes a abrir as portas das suas casas para receber as pessoas. E irmãos, se nós não estivermos cheios de Deus, certamente as pessoas vão se tornar o quê? Um incômodo, não é isso? Sim ou não? Sim. É um incômodo pessoas na nossa casa. Mas se nós queremos viver esse recomeço e o novo de Deus nas nossas vidas, nós vamos enxergar essa oportunidade da nossa casa como um pequeno grupo, como um grupo que vai se multiplicar e vai frutificar para a glória de Deus. E não seremos mais um pequeno grupo, mas um grande grupo que semeia a palavra de Deus e que vive experiências diante daquilo que o Senhor está fazendo. Mas o nosso coração precisa receber esse novo de Deus, esse novo caminho. E temos que ser pessoas que se importam, com o coração cheio de amor. Se Deus é especialista em recomeços, vale lembrar que Deus também faz do deserto o caminho. Deus faz de lugares secos fontes. Como ele diz: eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo, lugar onde não tem rio, lugar muito seco. E o lugar onde não tem rio é um lugar onde não tem vida. Mas Deus está dizendo: eu vou colocar rio naquele lugar. Eu irei colocar rios de água viva naquele lugar. Se nós estamos vivendo esses recomeços e sabemos que Deus é especialista em recomeços, vale lembrar que Deus faz de fracassos aprendizados, de perdas em começos, situações aparentemente encerradas em novas oportunidades.
É isso que Deus faz nas nossas vidas. Se nós queremos viver esse recomeço de Deus, é simples, mas desafiador, porque todos os dias nós temos que fazer isso. É fácil subir aqui à frente e dizer: nós temos que orar mais, nós temos que estudar mais a palavra, mas na segunda-feira acordar cedo para ler o devocional, orar, se prostrar diante do Senhor, dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, faça o que o Senhor quer de mim. É mais difícil, porque nós temos a nossa rotina, nós trabalhamos, temos os nossos problemas. Mas e se nós nos colocarmos diante de Deus? Deus está aqui, ó. Eu quero um novo recomeço. Eu quero essas novas oportunidades de viver na tua presença. E com essa mensagem, e eu termino, nós aprendemos 4 lições para a gente terminar e ir embora para casa. A primeira lição: o que Deus fez ontem fortalece a nossa fé, mas não limita aquilo que o Senhor pode fazer amanhã. O que Deus já fez na sua vida, não limite isso. Tem pessoas novas chegando. Nós temos aqui um novo batera. Agora o apelido dele é Batera, né? É o Batera, tocou aqui. Quem estava aqui no culto passado? Viu aqui o novo batera? Deus está fazendo um novo começo. Vem. Daqui uns dias o Ian também vai estar aqui, tocando teclado, está aprendendo. É um novo começo de Deus. A nova geração chegando e servindo ao Senhor. Amém. Porque nós cremos que o Senhor não se limita ao passado, às experiências passadas, mas Ele pode fazer de novo amanhã. Segundo, Deus continua sendo o mesmo, mas pode agir de maneiras diferentes. Se Deus fez um milagre na sua vida e te usou de alguma forma, hoje Ele pode fazer de forma diferente. Amém? Amém. Terceiro, muitas vezes onde não vemos possibilidades, Deus pode criar uma saída. Deus pode criar uma saída. Imagine um deserto. Eu nunca estive num deserto. No interior de Guaíra, nós temos alguns lugares lá, terra seca, lugares assim, bem distantes da cidade, mas no deserto eu nunca estive. Tem ruas no deserto? Sim ou não? Tem estradas no deserto, pavimentada. Só tem a Rota 66 ali, né? Mas no deserto, onde tem areia mesmo, não tem estrada. E aí você fica pensando assim: meu Deus, como é que Deus pode fazer um caminho no deserto? Eu acho que a pergunta não deveria ser essa, mas nós deveríamos dizer: Deus pode fazer um caminho no deserto. Deus pode criar um caminho no deserto. E quarto, Deus não precisa de um cenário favorável para realizar algo novo. Deus não precisa de um cenário favorável para realizar algo novo. E eu quero, com essa mensagem, dizer para você: Deus está querendo fazer algo novo na sua vida. Essa mensagem não é uma mensagem que é para mim ou para uma pessoa somente, mas para todos nós. Deus está nos chamando para realizar algo novo. Isso é missão, isso é o ID do Senhor nas nossas vidas. Por isso nós temos que nos colocar diante de Deus com fé e dizer: Deus, eu sei que o Senhor tem um caminho novo, eu sei que o Senhor tem algo novo para a minha vida, e começarmos a viver as experiências profundas com o Senhor. E não nos esconder.
Mas nos colocar diante da luz que é Jesus e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Senhor, eu estou aqui diante da tua presença, eu me coloco à tua disposição. O dom que o Senhor me deu, eu quero usar para a tua glória e para a tua honra, Pai. Eis-me aqui.